E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 503 das Backrooms. This page does not exist yet. Ou, esta página ainda não existe. Dificuldade de sobrevivência... Enfim, vamos lá. Ao abrir o wiki do nível 503, ela inicialmente aparece como aquelas wikis que não existem. Se você entrar numa wiki de um nível que ainda não foi feito, aparecerá um aviso de que esse nível não existe. E aparecerá algumas coisas como criar a sua própria wiki. Um guia. Essa wiki do nível 503 é bem parecida com isso, mas é claramente diferente também. Logo ao abrir o wiki no topo, no lugar de estar escrito The Backrooms, como é o normal, estará escrito The Infestation, ou a infestação, e logo embaixo terá Junte-se a nós e liberte este mundo da tirania. Abaixo fica o aviso de que essa página não existe e aparece o tutorial de como criar a sua própria wiki. Na wiki normal e nessa wiki aqui, os textos são os mesmos, até chegar na parte de guia de como fazer, onde na wiki do nível 503 aparece dados corrompidos. E ao clicar nesses dados corrompidos, começamos. Em primeiro lugar, eu nem sei qual seria a dificuldade de sobrevivência desse nível, porque ela aparece toda bugada. Aparece uma parte de dificuldade 5, aparece uma parte de dificuldade habitável e outra parte de dificuldade indeterminada. Na descrição da wiki, temos: vejo que encontrou o meu esconderijo. Muito legal, não é? Consegui construir um lar pra mim, apesar das constantes tentativas do Meg de se livrar da minha presença. Recuperado das partes sobressalentes, abandonadas e restantes dos níveis excluídos, agora eu tenho um lar. Esse disfarce deve manter o Meg longe por um tempo suficiente para conseguir reunir um exército. Você vê, as pessoas do Meg não são tão boas quanto todos dizem que são. O que acontece quando você começa a perceber isso? Isso é o que acontece. Você é deixado para apodrecer. Todo o seu trabalho árduo aniquilado por uma organização autoritária e destrutiva, sem nenhum objetivo além de se pintar da melhor maneira possível, definhando lentamente em um nível construído a partir de restos descartados de ideias de outras pessoas. Todo mundo pensa que o Meg é o grupo mais altruísta, gentil e solidário dos Backrooms, mas olhe mais de perto e você perceberá que tudo não passa de uma fachada colorida, um encobrimento da verdadeira natureza do Meg, que esconde a opressão e a censura de todos que discordam deles. Mas você vê, nós podemos parar com tudo isso. Tudo o que você precisa fazer é se juntar a mim. Juntos vamos nos levantar. Nesse ponto da wiki chegamos na aba de colônias. A de entidades foi pulada e no começo da aba de colônias aparece Infestation repetido várias vezes. Só ficaremos mais fortes até que seja inútil se opor a nós. É apenas uma questão de tempo até que a infestação assuma o controle. Eu vou executar minha vingança. Logo abaixo vem escrito: não há base expostos ou comunidade conhecida nesse nível, mas essa frase aparece riscada. Depois vem: esta informação está desatualizada. Infelizmente é tudo que eu posso dizer. Se fosse para ser atualizado, o Meg saberia onde ir. Agora na aba de entradas, se você é um verdadeiro seguidor, mostre sua lealdade à infestação. Depois de provar o seu valor, a entrada para o meu nível será aparente. E agora na aba de saídas, tem um complemento do lado dizendo que não há saídas. Depois de entrar, não há como voltar atrás. Seja amigo ou inimigo, não há como escapar da infestação. A infestação é iminente. Junte-se a nós antes que seja tarde. Mais abaixo na wiki, onde ficaria a explicação do que é um green light, que é sobre aprovar os artigos escritos e tal, também está diferente. Vem escrito: faltando informações. Eles tiraram tudo de mim. Destrua o Meg. Libere a infestação. E mais abaixo, na parte que apareceria escrito: não é um membro do site, está substituído por: não é um membro da infestação, aceite-nos como sua família. Nunca é tarde para estar do lado certo da história. Ainda dá tempo de se juntar a nós. Eu sou iminente. E no final da wiki, o resto dessa página não pode ser acessado nesse momento. Pedimos desculpa pelo inconveniente. E ao clicar no erro no sistema, faltando dados. Tentando novamente. Falha ao reconectar. Tentando novamente. Dados essenciais corrompidos. Aviso: página da web corrompida. Contaminação do dispositivo iminente. Erro no sistema. Dados corrompidos. A infestação é iminente. Retribuição necessária. Vingança é essencial. Eu sou iminente. E aqui acabamos a wiki do nível 503. E é isso, amigos. Muito obrigado por terem assistido e até um outro dia. Brincadeira, né? Vamos analisar essa wiki com calma para ver onde conseguimos chegar. Bom, claramente a wiki é controlada por algo ou por alguém que não concorda com o Meg e afirma que o Meg é o verdadeiro mal, que eles seriam autoritários e que não dão espaço para quem discorda deles. Isso já é um início bem interessante, coloca à prova se o Meg realmente são os mocinhos. Mas de qualquer forma, essa wiki não nos entrega links para outras wikis, por exemplo, que poderiam explicar melhor sobre essa história, dar mais argumentos e aprofundar essa situação.
interpretação. Como infelizmente não temos isso, não podemos concluir nada sobre o Meg. Afinal, pode ser que a coisa que fala com a gente na wiki, ou a pessoa, esteja falando a verdade, ou pode ser que não. Não temos informações a mais para poder concluir isso. Então, passando desse ponto, vamos para a questão da infestação e da pessoa ou da coisa que fala com a gente pela wiki. Não ficou claro se quem fala com a gente é uma pessoa ou uma entidade. Eu, sinceramente, com as informações que temos, não consegui chegar a uma resposta definitiva. A wiki dá tanto argumentos a favor de ser uma pessoa, quanto argumentos a favor de ser uma entidade. O nível 532 é basicamente as sobras de níveis que foram deletados. Mas como isso funciona na lore? Porque assim, quando um nível é reescrito, nós aqui do canal acreditamos que foi uma mudança retroativa. Ou seja, quando um nível é mudado, é como se ele sempre fosse daquele jeito e nunca tivesse sido como ele foi antes. Mas se aqui fala que esse nível é uma junção das sobras de níveis apagados, então essa questão da mudança retroativa passa a fazer menos sentido, já que agora os níveis deletados são canônicos na história. E ainda sobre isso, a coisa que fala com a gente na wiki diz: consegui fazer um lar pra mim, o que dá a entender que ele construiu o nível, certo? Mais ou menos. A interpretação aqui pode ir pra qualquer lado. Não é porque ele disse que ele fez o nível. Ele pode ter descoberto o nível e fez do nível o seu novo lar. Assim como eu poderia dizer que achei uma casa abandonada e fiz um lar pra mim nela. Eu não fiz a casa, eu fiz dela um lar, entende? Então nem com isso podemos afirmar algo, justamente por essa ambiguidade. Porque pensa comigo, se fosse afirmado que ela fez o nível, já era. O andarilho não pode fazer níveis, mas entidades podem fazer níveis. Então pronto, é uma entidade. Mas como eu mostrei, ficou ambíguo. Então não é conclusivo se é uma pessoa ou uma entidade. A gente ainda vai falar sobre isso um pouco mais depois, mas por enquanto a gente tem dois caminhos que podemos seguir. O primeiro caminho é, um ex-agente do Meg se opôs a eles. Então ele percebeu que na verdade eles eram maus. Então ele teve que fugir e conseguiu descobrir um nível em que ele poderia se esconder. E como agente do Meg, ele tem acesso ao banco de dados. Então ele criou essa wiki para recrutar novos membros para ser uma oposição ao Meg e nomeou esse grupo de A Infestação. O segundo caminho é que esse nível ou foi feito ou foi descoberto por uma entidade que não gostava do Meg por sei lá qual motivo. Então ela invadiu uma wiki para conseguir novos membros para oposição ao Meg e nomeou esse grupo de A Infestação. Até aqui tudo bem, mas agora a gente tem outras duas coisas a analisar: as imagens do nível e suas legendas, e também a suposta ligação que esse nível pode ter com o nível 404 e com o Shade Grey. A primeira imagem da wiki diz: nossa casa, e é uma imagem bugada. A segunda imagem da wiki também tá bugada e diz: eu sou iminente. E a última imagem da wiki diz: eles tiraram tudo de mim. E a imagem parece um símbolo do Meg meio bugado. Bom, as imagens da wiki e o modo de escrita dela se assemelham muito ao nível 404, mas tem alguma ligação com esse nível? Eu acho essa resposta inconclusiva também, porque nada na wiki indica que liga e nada na wiki também indica que não liga. Então estamos 50-50 aqui também. Esse nível pode estar ligado ao nível 404 de alguma maneira, como pode não estar, e essa estética bugada que a wiki tem seja só porque o nível é feito de restos de outros níveis. E sobre a ligação com o Shade Grey, mais de um momento na wiki aparecem palavras escritas daquela maneira diferente que aparece escrito no Shade Grey, com números no lugar das letras. Isso indica que tem uma ligação com o Shade Grey? Sim, apenas sim. Não existe um nível que tenha feito até hoje que tenha esse método de escrita e não tenha ligações com o Shade Grey. O nível 71 é um bom exemplo disso. E se o criador dessa wiki fez isso por acaso, aí é um problema dele. Seria um furo na história na parte dele. Afinal, o Shade Grey é um dos níveis mais conhecidos dos Backrooms. Fazer isso sem querer quase não é possível. Todo mundo conhece o Shade Grey. E a moderação da wiki também conhece o Shade Grey. E a moderação da wiki aprovou esse nível. Se não tivesse ligado ao Shade Grey, essa moderação teria removido essas escritas, para não confundir o espectador. Mas se está lá, significa que a moderação aprovou. E a moderação da wiki conhece o Shade Grey. E se eles aprovaram, é porque tem uma ligação com o Shade Grey. Então é isso. Ou tem uma ligação com o Shade Grey, ou a wiki tá uma bosta. Porque colocar isso aqui e não ter essa ligação é uma péssima ideia como história, porque joga o espectador para um caminho sem saída. E aqui a gente entra num ponto interessante. Na wiki a gente tem um argumento a favor de que a coisa que fala com a gente é uma entidade, e a gente tem um argumento a favor de que a coisa que fala com a gente é uma pessoa. E aqui a gente tem um argumento a favor de ser uma entidade, porque nada que é relacionado com o Shade Grey foi vindo de pessoas. Tudo que era relacionado a Shade Grey era vindo de entidades. Se você não viu o vídeo do Shade Grey, eu recomendo que você assista. E o argumento a favor de que a coisa que fala com a gente na wiki é uma pessoa é justamente os primeiros trechos do texto que a gente leu no início da wiki. Se liga nesse trecho aqui. Você vê, as pessoas do Meg não são tão boas quanto todos dizem que são. E adivinha o que acontece quando você começa a perceber isso? Isso é o que acontece. Você é deixado para poder
apodrecer. Todo o seu trabalho árduo é aniquilado por uma organização autoritária e destrutiva. Você percebe esse texto? Todo o seu trabalho árduo é aniquilado por uma organização autoritária e destrutiva. Isso parece dar a entender que foi uma pessoa que trabalhou com o Meg. Existem relatos de entidades trabalhando pro Meg? Existem alguns, não são muitos, mas existem também. Mas ainda assim, esse texto da Wiki me parece ser mais a favor de ser uma pessoa que trabalhou pro Meg e aí percebeu que tinha algo de errado. E aí foi deixado para apodrecer e todo o seu trabalho árduo foi aniquilado por uma organização autoritária e destrutiva. Então esse trecho me parece fazer mais sentido ser em relação a uma pessoa do que ser em relação a uma entidade, mas ainda assim também é ambíguo. Então você vê, todas as questões dessa wiki trazem uma ambiguidade para quase tudo. Eu sinceramente prefiro acreditar que é uma entidade, porque se forem reduz grandes chances de furos na história. Se forem pessoas, tem mais chances de algo dar errado na história, porque as pessoas são mais limitadas do que as entidades nos backgrounds. Eu até tentei pesquisar sobre The Infestation pela wiki e também no Google e não achei resultado nenhum. Sobre as imagens da wiki, eu achei que elas poderiam ser um autoestereograma, porque elas têm um visual de autoestereograma. Se você não sabe o que é um autoestereograma, são imagens que nem essa aí, que aparentemente elas não parecem ser nada, mas que tem algo escondido por trás dessas imagens. E para você conseguir ver o que tem escondido nessa imagem, você precisa ficar vesgo e ficar se aproximando e saindo de perto da tela até você achar o ponto certo em que a sua visão vesga vai fazer com que uma imagem se sobreponha sobre a outra, revelando assim o que tem escondido na imagem. É como se uma parte da imagem encaixasse na outra, na sua visão, e isso fizesse um buraco nela, o que fizesse você encontrar a imagem escondida dentro. Isso faz uma imagem 3D na sua cabeça, na sua visão. Isso é muito maluco. Se você não conhecia esse tipo de imagem, quando você conseguir fazer, quando você conseguir ver, você vai achar muito maluco porque é algo realmente doido. Mas eu tentei fazer o processinho, olhando as imagens, pra ver se eu achava algo escondido nelas. E cara, eu não consegui de jeito nenhum. E eu tenho uma certa facilidade pra conseguir perceber o que tá em um autoestereograma. Eu já treinei um pouco sobre isso porque eu acho interessante ficar vendo as imagens. Então, se eu não achei nada escondido, eu imagino que não tenha. Imagino que não seja um autoestereograma. Mas pode ser que seja um muito difícil, então não sei. Mas eu acredito que não seja mesmo. E gente, um adendo aqui pós-edição. A editora que editou esse vídeo, e ela vendo a wiki, achou uma parada que eu deixei passar. Nos créditos da wiki tem uma imagem. Essa imagem aqui. E compara com a imagem do nível. Então, era só isso. E eu indo logo pra estereograma. Basicamente, o criador da wiki pegou essa foto e bugou ela pra poder colocar na wiki. E basicamente o que a foto quer dizer é, como foi dito, esse nível aqui é feito por restos de níveis deletados. E essa imagem é um lixão, entendeu? É só isso. É uma correlação porque o nível é feito de níveis descartados e o que é um lixão? Um monte de itens descartados. É só isso. Isso, infelizmente, não altera nada no que eu vou falar a seguir no vídeo. Já que é só uma informação extra que não leva muito a lugar nenhum também. É quase uma curiosidade. Então voltem aí a ouvir o Místico do passado. O que nos leva a um beco sem saída. Acredito que tudo que tenha na wiki a gente já descobriu e a gente já conversou sobre. Não temos mais pra onde ir. Não tem mais enigmas. Não tem mais nada. O que faz com que essa wiki termine de uma forma extremamente aberta. Se eu fosse dar uma nota pra essa wiki, eu daria uma nota 6 no máximo, cara. A ideia da wiki ser uma wiki que não existe disfarçada é bem interessante. Essa ideia dessa trama do Meg ser do mal e que tem algo ou alguém organizando algo contra eles é uma ideia interessante, mas para por aí. Eu acho que foi bem mal desenvolvido. Acho que faltou cuida demais. Deixou muito em aberto. Não concluiu basicamente nada. Se essa wiki pelo menos levasse a outra wiki com mais detalhes, já ajudaria. Mas a gente não tem nada. Eu sinto lendo essa wiki como se eu tivesse visto um vídeo pela metade, entende? Não parece que eu assisti um vídeo completo que deixou em aberto para novas continuações. Não, parece que eu peguei um vídeo e assisti pela metade. Ah, mas Místice, eu conheço uma outra wiki que continua essa história. Primeiro, legal, me avisa aí nos comentários que eu anoto e no futuro eu acabo fazendo. Segundo, isso não muda muita coisa, porque se essa suposta wiki existe, ela não está facilmente achável, porque eu olhei a wiki inteira e não achei nenhum botão. E pesquisando sobre Infestation, tanto no Google quanto na própria wiki, nenhum resultado foi achado. É muito fácil falar que uma história é muito legal e foi o leitor que não achou a continuação dela. É o mesmo de eu fazer, sei lá, fiz o vídeo do nível 22, aí eu só postei metade dele no meu canal. Obviamente todo mundo ia ficar bravo comigo. Ué, o vídeo acabou no meio, cadê o resto da história? Pô, cortou no clima? E aí eu chego no canal e não, gente, é que vocês não perceberam que na descrição do vídeo, se você pegar a primeira letra de cada negocinho, você vai fazer um link pro resto do vídeo. Vocês que são burros, você entendeu? Seria uma bosta se eu fizesse um negócio desse. Então, se essa wiki tem uma continuação, eles fizeram mal em não colocar essa continuação de uma maneira que
fosse possível de ser encontrada, porque eu olhei tudo e eu não achei nada. Enfim, a wiki começou bem e terminou bem mal. Parece mesmo que eu vi uma história pela metade. Tá faltando tipo, tudo. Mas foi um bom conceito e eu acho que pode ser reaproveitado para coisas no futuro. Talvez se essa wiki fosse reescrita e adicionada mais ideias e respondesse algumas coisas que ficaram extremamente ambíguas, desse mais um norte pra gente sobre essa história, seria mais interessante. Porque a gente meio que não concluiu nada. A gente não concluiu se o Meg realmente é do mal e quem a gente pode confiar nele. A gente não concluiu se esse relato é de um ex-membro do Meg. A gente não concluiu se esse relato é de uma entidade. A gente não concluiu se essa entidade é do mal e tá mentindo sobre o Meg pra causa da discórdia. A gente não sabe se essa é uma entidade do bem que tá falando a verdade e quer destruir o Meg porque o Meg é mal. Tá entendendo? Tipo, a gente não sabe nada. Pelo menos uma dessas respostas seria boa pra gente pelo menos sentir que a gente chegou a algum lugar. Mas a gente não chegou a lugar nenhum. Enfim, o que você acha sobre tudo isso? O que você acha que tá acontecendo nessa wiki? Quem você acha que está por trás dessa wiki? O Meg é mesmo do mal? Tem alguma teoria sobre essa wiki? Digam nos comentários. Entidades e colônias do nível 503. A infestação vive nesse nível. Só não temos certeza se eles são entidades ou colônias. Eu prefiro acreditar que são entidades. E pessoas podem se juntar a eles. Afinal, se eles estão recrutando pessoas a partir da wiki, são pessoas que acessam o wiki. Então, pessoas podem se juntar à infestação, independente de ser um grupo feito por entidades ou pessoas. Entradas e saídas do nível 503. O método de se entrar no nível, pelo que foi dito, é que se você quiser se juntar à infestação, você eventualmente conseguirá entrar no nível. Só sabemos disso. Não sabemos como você vai conseguir entrar no nível, mas você eventualmente conseguirá, se você quiser se juntar à infestação. E para sair do nível, foi dito que o nível não possui saídas. Mas não foi especificado se ele não possui saídas, porque ele realmente não possui saídas, ou se é porque a infestação não vai permitir que você saia. E comenta aí, infestação, se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber quem assiste o vídeo até o final.